cai, né? E Uhum. mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos. Mas tá na ideia, tá na linha, tá na linha. Quem mais poderia falar, além da pastora Márcia? Rapidinho, o que vocês entendem desse movimento feminista, né? Esse movimento. O que vocês ou já ouviram falar? O que vocês entendem mais ou menos, ou não entendem? Como a Vanessa falou, olha, eu não entendo muito bem desse movimento ainda não. Quem mais? Alguém quer? Bem, eu, assim, é um movimento onde buscam a igualdade, né? Assim, eu não sei muito também, não. Tô falando, Não, fala o que você sabe, não, tranquilo. Fala o que você sabe. as pessoas estão buscando muito a igualdade, ser igual ao homem, assim, e nós não devemos ser assim, igual a eles. Não sei se é isso, mas eu penso assim. E não, mais algumas coisas. Ok, não, ok. Igualdade social também, salário. Então, vamos dar... sim, tranquilo. Então, eu vou pedir para as meninas desligarem o microfone, vou dar a introdução, então, para a gente começar a falar e entender um pouco melhor o que foi o feminismo, porque todas nós fomos impactadas ao feminismo e todas nós devemos ao feminismo muitas coisas que nós temos hoje, devemos ao feminismo, tá? Ao início desse feminismo. E aí eu vou explicar direitinho melhor, não vou antecipar não, senão tá. Bem, capítulo 2, que tem como título o tema Deus de Ira e o Feminismo, parte 1, tá? O versículo em Romanos, capítulo 1, versículo 12, diz: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Amém? Então, a gente está dando o estudo do livro Ela, a Imagem dele, a identidade feminina à luz do caráter de Deus, da autora Francine Veríssimo Walsh, né, da editora Dois Dedos de Teologia. E aí a gente está falando desse capítulo 2, Deus de Ira e o Feminismo. Né? Então, a gente vai falar um pouco sobre que para muita gente é tabu, muita gente, como a Vanessa, você não entende tanto, e o que é isso, e o que nós, como mulheres cristãs, temos a ver, em parte, com esse feminismo ou não, como é que isso, essa estrutura, né, do feminismo atingiu, ou se ainda pode vir a atingir, né, porque elas são por fases, são por ondas, como a própria autora Francine trouxe para a gente, né? Cada época vai mudando e foi mudando, porque a cultura foi mudando, né? Como a cultura muda, o mundo foi mudando, então foram outras ondas, foram surgindo dentro do feminismo. Então, a primeira lição é o que significa ser mulher? A primeira coisa que a gente deve pensar é o que significa ser mulher. E essa pergunta que a autora Francine ela começa trazendo para a gente é uma pergunta que foi trazida pelo feminismo. O movimento que se dedicou a responder, a se esforçar para responder o que significa ser mulher foi o movimento, né? Foi o feminismo. Foi esse movimento que tentou e tenta, né, com as mudanças de época, cultura, né, com o avanço, ela tenta responder o que é ser mulher, e principalmente o que é ser mulher dentro da sociedade, dentro de uma igreja, dentro né, da sua família, o que é ser. E, antes de tudo, já que o feminismo ele tenta responder essa pergunta, o que é ser mulher, a gente vai entender o que é feminismo para a gente entender essa ligação, né? Por que elas querem responder essa pergunta? Então, assim, o feminismo é um movimento, o movimento feminista é definido pelo dicionário como um movimento ideológico que preconiza a ampliação legal dos direitos civis e políticos da mulher ou a igualdade dos direitos dela em relação aos do homem. Então, vamos por parte aqui. Primeiro, o movimento feminista, século XIX, ele iniciou com direitos civis. As mulheres, ao longo do tempo, desde chegar nesse período, as mulheres não eram tratadas como cidadãs. Todas nós somos cidadãos e cidadãos dentro de uma sociedade, exercendo um papel. Só que a mulher, ela sempre, ela não tinha direito a voto, ela não tinha direito a documento, ela não tinha direito a ir a estudar, a ir à escola, esse direito era só para os homens. Foi a partir daí que começou, então, o surgimento
do movimento feminista. Elas queriam os direitos civis, elas queriam os direitos, aí que fala, a igualdade de direitos delas em relação aos homens. Os homens podiam estudar, os homens eles tinham direito a voto, os homens tinham um documento, registro, porque até então o documento, quando a mulher se casava, o documento de registro, a certidão era o que era do documento do marido, não era nada pessoal. Então, muito do que nós vivemos hoje, nós devemos ao movimento feminista. Os nossos direitos civis foram conquistados lá, porque esse movimento feminista é um movimento mundial. Então, todas as mulheres começou a disseminar, querer ter esses direitos. E aí, direito a estudar, por que a mulher não pode estudar? Por que não pode ter escola? Aí, uma das primeiras conquistas foi que a mulher poderia estudar, mas para ser professora, normalista. Então, quando chegando aí 30, 40, 10, 50, as meninas podiam, era só escola de meninas, escola, né, preparatória militar, a gente pode falar do Dom Pedro II, ali naquele colégio, e tinha as meninas que eram só escola de meninas para... a mulher pode estudar? Pode, mas no máximo ser o quê? Qual a profissão? Ser professora. Mas mesmo assim, graças, né, mesmo chegando a ser professora, nós devemos a esse movimento que foi abraçado não só no Brasil, mas foi abraçado em outros lugares do mundo, que queria essa igualdade de direitos, de votos. Tem um filme chamado Sufragistas, que é exatamente isso, direito de votos. Esse filme fala do movimento, do início do movimento feminista, falando dos direitos de votos, direitos de igualdade, de estudo. Esse filme fala exatamente como foi. Esse feminismo, então, foi no século XIX, com a luta desses direitos ao voto, à educação igualitária, mesmo o direito dos homens a estudarem também. E isso foi chamado, como a própria autora Francine trouxe, como primeira onda. A gente tem resultados para nós até hoje dessa primeira onda, graças ao movimento feminista. Passou também pela rejeição da domesticidade, a busca de espaço para a mulher no mercado de trabalho, e a defesa de sua autonomia sexual. Isso já foi uma segunda onda, que já foi na metade do século XX. Aí já entra 50, 60, 65, 70, quando começou a vir o advento da pílula anticoncepcional. Quando a mulher pôde dizer assim, opa, eu posso comandar o meu corpo, opa, eu posso ter filho quando eu quiser, porque o controle agora está nas minhas mãos, eu posso usar a pílula. E aí essa liberdade sexual e essa liberdade de querer ir para o mercado de trabalho, eu não quero ser só uma dona de casa, por isso a domesticidade. Eu não quero só ficar ali naquela, né, na casinha. Eu quero também trabalhar, eu quero ter esse direito que o homem tem de sair trabalhar, ter o seu próprio dinheiro. Essas conquistas começaram, então, na época de 60, 65, teve um movimento que também foi do Woodstock. Mas a gente é evangélico, mas tudo influenciou. Estou falando de uma maneira geral. Lá nessa época, 1960 para 70, teve vários festivais que deram esse boom também para a mulher. Liberdade do corpo, liberdade sexual. Eu já tenho pílula para tomar, para ter controle. Então, ela foi, com essa segunda onda, conquistando outros patamares, outras conquistas, né, em relação a essas mulheres que queriam essa tal liberdade. Salientando, segundo a autora, que esses desejos acima citados fazem parte, então, dessa, como eu disse, da segunda onda. O ápice do feminismo, no que vem agora, hoje, o que a gente vê hoje no feminismo? O ápice do feminismo hoje, na teoria queer, né? Eu vou botar assim, queer, que em inglês é uma palavra inglesa, e de gêneros não binários, por exemplo, na luta da comunidade LGBTQIA+, até nas campanhas offline, por exemplo, a campanha que teve nos Estados Unidos, #MeToo, né, são tudo terceira onda. E para outros teóricos, a quarta onda também, ou quarta onda do final do século XX. Todos esses movimentos, o #MeToo, né, as campanhas que são feitas offline, a teoria queer, que eu já vou explicar o que é, os gêneros não binários, eu também vou explicar o que é, isso tudo já são terceira ou quarta onda. O movimento feminista, desde a primeira onda, que foi direitos civis, por direito à igualdade de tudo, de ter seus documentos, de votar, né, de ser reconhecida, isso aí passou, porque a gente vive uma onda cultural, a gente vive cada época, cada momento. E o que seria a teoria queer ou queer, né? É uma linha de pensamento que estuda o conceito de sexualidade para além daquilo que é considerado
heteronormativo. Então, eles consideram as variáveis formas, né? Como é além do heteroformativo, então eles estudam, né, e propõem vários tipos de formas, né, de relacionamento e dessa questão da sexualidade, né? Segundo ponto, gêneros não binários. O que é isso? Gêneros não binários são aqueles que não se encaixam na dualidade masculino e feminino. Então, tem muitas pessoas hoje, homens e mulheres, que falam que são não binários. E tem várias denominações, não binários, não assexuado, e entre outras. Mas os não binários é isso. Eu não me encaixo nem no masculino, nem no feminino. Eu não sou nenhum dos dois. É como se ele transitasse, né, ali entre um e outro, mas ele não vê preso a um perfil. Não, eu sou homem, nasci homem, eu sou mulher, nasci mulher. Não, eu não sou nenhum dos dois. Eu não me identifico nem com gênero masculino, e eu não me identifico nem com gênero feminino. É isso. Isso é o não binário. E tem muita gente que é assim. E aí vem outras influências, né, em relação a isso, né, a gêneros, que isso tudo faz parte também dessa onda que o feminismo atual, o feminismo de hoje, do século XXI, né, defende também, né? E como essa influência do feminismo foi ao longo dos tempos, a gente está vendo aí, né, desde o início do século XIX, e como ele vem influenciando a sociedade hoje, né? Bem, a influência do feminismo. Primeiro, o movimento influenciou o mundo, né, de tal forma que hoje o feminismo não é mais considerado uma linha de pensamento, mas ele é sendo aceito como a linha de pensamento que precisa ser acatada, caso alguém deseje ser considerado intelectualmente capacitado e moralmente correto. Sim, é o que a gente fala, né? O errado é considerado como certo. Então, hoje, né, nos movimentos, né, que a pessoa, pseudo-intelectuais, pessoas, né, que são liberais, elas consideram que o movimento é um movimento corretíssimo e quem for contra esse movimento é retrógrada, né, está errado, é preconceituoso, porque tem que entender, né, esse movimento feminismo. O que eu quero propor para a gente hoje, como mulheres cristãs, eu quero que vocês entendam que o feminismo ele teve o início lá atrás, no século passado, século XIX, que reverberou para a gente até hoje, a gente conquistou esses direitos civis, foi por causa delas sim, tá? Teve influência, né? E teve outras coisas, mas teve influência do feminismo positivamente, mas que cada feminismo, assim como a autora colocou, ela vive de onda, ela vive de momentos, porque ela passa por tempo, é uma linha do tempo. Cada cultura, cada época, cada pensamento transformado, a sociedade cresceu, a sociedade mudou, então a cultura muda, então o feminismo ele foi mudando. Isso eu não quero dizer que o feminismo, que a gente tem que abraçar o feminismo, não é isso. Eu só estou explicando que realmente o feminismo ele foi passando por ondas, foi passando por etapas, por transformações, porque ele foi por um processo cultural. A sociedade foi mudando, a sociedade foi evoluindo, a sociedade foi sendo transformada. Consequentemente, esse movimento, pelos desejos que foram, né, colocados na época, eu não quero ficar só sendo dona de casa, eu quero trabalhar. Então, foram épocas, tempos diferentes, momentos diferentes. Então, não é abraçar, é só entender como é que é a linha de pensamento do movimento feminista. Segundo ponto, não cabe aqui, segundo a autora, discorrer sobre os erros e acertos do feminismo ou apontar as premissas do movimento que se mostram contrárias à fé cristã. Entretanto, segundo ela, seria praticamente impossível nos dias de hoje escrever um livro sobre mulher cristã sem falar do feminismo. Por isso, o objetivo nesse espaço é ponderar se o motivo de muitos cristãos abraçarem o feminismo como algo necessário não seria, possivelmente, uma má compreensão de Deus. Porque ela colocou esse ponto aqui, eu li na íntegra, porque isso aqui é muito importante. A gente tem que entender que a gente vai falar da evolução da mulher, falar da mulher hoje, a mulher cristã contemporânea, todos os estudos que for, a gente vai estar atrelado ao início lá do século passado, do século XIX, pelas conquistas que foram. A gente tem um movimento feminista que vem acompanhando até hoje,
que teve conquistas positivas. Para mim, o direito civil de estudar, de ter meus documentos, de ter tudo, para mim é positivo. Então, eu devo a esse movimento, né? Mas, quanto a essas questões culturais que foram se passando ao longo do tempo, né, porque a sociedade muda, não tem nada a ver com a gente, como mulher cristã, né? A gente não é o feminismo, a gente não luta pelo feminismo, a gente não luta para ser igual no mesmo patamar, eu quero ser cabeça igual ao homem. Não, a gente para ser entendido entre nós, mulheres cristãs, a feminilidade. Em pauta para a gente é o feminismo à luz de Deus, a feminilidade à luz do Senhor. O Senhor nos fez únicas, perfeitas diante dele, mas se algum cristão, como ela diz aqui, abraçar o feminismo como algo necessário, né? Eu sou cristã, mas eu abraço o feminismo, eu entendo. O abraçar o feminismo não significa que abraçar como um todo, tá? A favor da causa, tá? Seria o que a autora colocou, seria uma má compreensão de Deus, porque Deus nos fez únicas, nós vimos isso no primeiro capítulo, nós temos uma identidade, nós temos uma qualidade, né? Nós somos feitas, né, de uma maneira diferente, no sentido de não ser feminista para competir, mas explorar e viver a nossa feminilidade. Né? Essa que é o que nós estamos querendo estudar, mas a gente, para estudar a feminilidade, essa autora, ela trouxe para a gente o viés de a gente estudar um pouco sobre o feminismo, um pouco sobre isso, entender um pouco sobre isso, né? Mas a gente entende, né, o feminismo, como lá no início, o que é ser mulher? O feminismo ele tentou responder isso, e a gente sabe que hoje, nos tempos de hoje, mulheres cristãs, irmãs nossas, queridas, a gente sabe que existem violência contra a mulher, abusos contra a mulher, a gente sabe que o feminismo luta contra isso, contra a Lei Maria da Penha, contra a violência da mulher, abuso da mulher. O feminismo ele luta contra isso, mas nós, como mulheres cristãs, ela vai falar aqui mais para frente, a gente também tem que tomar consciência que existem irmãs que estão sentadas lá no banco, do nosso lado, que sofrem violência doméstica, que sofrem violência moral, que sofrem violência psicológica dentro de casa pelo esposo. E é isso também que o feminismo traz. E a gente, como mulher cristã, a gente também não pode ficar além da percepção da nossa sociedade, porque a igreja está dentro da sociedade, eu sou uma cidadã, você é uma cidadã, e você está sentada ali. E a gente tem que entender que essas violências estão, infelizmente, acontecendo dentro das igrejas. A gente não pode ser insensível com as coisas. Eu não concordo com o feminismo, tá? Deixo bem claro, mas eu também não posso fazer isso para a violência doméstica que as mulheres cristãs, infelizmente, sofrem dentro de casa. Isso não é justo. Então, a gente tem que começar a refletir qual é o nosso papel, do que a gente pode ajudar, o que a gente pode resolver. E não é exatamente, não podemos nos anular. A gente tem que entender, porque às vezes, talvez vocês aqui, eu não tenha chegado um caso específico aos meus ouvidos, não, né, do meu conhecimento, mas tem igreja, tem irmãs que sabem que tem irmãs que passam por problemas de violência doméstica, gente. O que a gente pode ajudar essa irmã? O que a gente pode fazer de palavras, de conforto, de ajuda, de orientação? Às vezes ela só quer ouvir, às vezes ela só quer chorar, às vezes ela precisa. Então, a igreja, ela faz parte da sociedade, ela não pode estar alheia a essas questões. Ponto. Por isso que ela fala aqui, se tem cristão, né, ela fala bem claro, que abraça o feminismo como algo necessário, possivelmente, a autora diz, uma má compreensão de Deus. A gente não vai abraçar tudo, mas ela, como autora, a gente vai ver aqui mais para frente, ela leva em consideração essas questões que eu coloquei aqui. Nem de todo, né, é ruim, a gente sabe que a gente precisa, né, ter consciência e tentar, se possível, se chegar um caso desse, a gente tentar, né, como irmã em Cristo, ajudar. Amém? Então, eu fico aqui nessa primeira parte, eu vou voltar, se alguém tem dúvida, eu volto, se eu falei correndo, eu volto de novo, mas é isso, né, que a gente começa a entender que o nosso papel não é ser militante, não é ser feminista, mas sim explorar e
fluir na nossa feminilidade. Foi aquilo que Deus nos fez, fluir naquilo que Deus nos fez. Amém? Segunda lição eu passo para a Bárbara, que vai estar trazendo para a gente aí o feminismo plural. Amém? Amém, amém. Então, nessa parte, ela começa citando que o feminismo hoje ele é muito mais plural do que muitos gostariam. Ela botou muitos cristãos gostariam de reconhecer, mas eu diria até muitas pessoas em geral gostariam de reconhecer. E aí, para a gente pensar um pouquinho nessa questão da pluralidade, a gente pode pensar um pouco nessa questão da história do feminismo, né? Como a Regiane estava falando, quando o feminismo começou, as primeiras reuniões foram feitas dentro de uma igreja presbiteriana. O objetivo delas era, como ela falou, a conquista do voto, do direito da mulher, a inserção no mercado de trabalho. Esse era o objetivo inicial do feminismo. E nesse objetivo, inclusive, o próprio pastor dessa igreja apoiou e permitiu que as reuniões fossem feitas lá em busca desses direitos para as mulheres. Mas, com o passar do tempo, e aí essa autora que nós estamos lendo hoje, ela vai falar que que há muitas divisões possíveis, porque as pessoas estudam os movimentos que aconteceram, né? E o feminismo ele foi um movimento social que impactou muito e impacta muito a nossa sociedade até hoje. E essas pessoas, quando elas vão estudar, elas tentam dividir as coisas de uma maneira didática, né? Então, essa questão da primeira, segunda e terceira onda é uma divisão para que fique mais didático a gente tentar entender o que foi defendido e o que aconteceu naquele período histórico desse movimento, né? Então, por isso que eles definem dessa maneira. Mas existem pessoas que não aceitam essa definição, que falam que é de outra maneira, mas essa é a definição que a gente mais vai encontrar por aí, né? Da primeira, da segunda e da terceira onda. Então, na primeira onda, a gente teve essa defesa aí do direito ao voto, e a gente teve essa defesa do direito da mulher ser inserida no mercado de trabalho. A partir da segunda, da terceira onda, vão entrando outras questões aí que muitas vezes para nós cristãos fica muito distante daquilo que a gente ouve e acredita na Bíblia. E hoje a gente encontra um feminismo muito plural, como ela cita aqui no livro, porque ele é um feminismo que vai ter pessoas que vão se dizer feministas e defendem unicamente, por exemplo, a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Eu estou botando entre aspas essa igualdade, porque a gente precisaria debater muito para a gente entender esse sentido que eles estão trazendo para essa palavra igualdade, porque às vezes o que é igualdade também para um grupo não é igualdade para o outro grupo. Então, dentro do próprio feminismo, o conceito de igualdade pode ser diferente de uma feminista para outra feminista. Da mesma maneira, existem mulheres que já não estão mais querendo só essa igualdade, elas estão querendo, por exemplo, uma liberdade sexual. Outras pessoas já vão agregar pautas de outros grupos, né, como essa questão que a irmã Regiane citou, da questão do LGBT, do queer, dos sexos não binários e todas essas questões. E então, algumas feministas vão dizer que isso faz parte também da defesa do grupo feminista. Então, a gente vai ter muitas questões em pauta aí. Quando a gente vai dizer, por exemplo, né, uma mulher cristã dizer que é feminista, muitas vezes ela vai estar trazendo junto com ela essas outras pautas, porque essas outras pautas são reconhecidas na sociedade, mesmo que essa pessoa cristã fala, não, mas eu não defendo isso. Mas hoje é reconhecido na sociedade, na mídia, que o grupo feminista, que os feministas, né, as feministas, estão defendendo esse tipo de pauta. Então, quando a gente se diz feminista, a gente está defendendo esse tipo de pauta também, muitas vezes, né? E muitas vezes as feministas, elas alegam, por exemplo, que esse movimento ele sempre foi necessário. E aí, como a autora citou, né, que como a irmã Regiane falou também, muitas vezes a gente pensa que, algumas pessoas pensam que é necessário porque não conhecem de fato a Bíblia, porque Deus sempre tratou de modo igualitário em valor o homem e a mulher. Por que eu digo igualitário em valor? Porque a gente sabe que ele determinou funções e lugares diferentes para o homem e para a mulher, mas ele nunca colocou um como mais valoroso e outro como menos valoroso, ele sempre colocou lado a lado, né? Então,
a gente, muitas vezes, quando algumas mulheres defendem o feminismo diante da igreja, elas não estão conseguindo entender que é uma questão de papéis dentro daquilo que Deus colocou para a gente, funções, e não uma questão de inferioridade ou superioridade, né? E aí, mas existe um ponto que a autora vai defender aqui que realmente é muito importante, porque ela fala assim: preciso começar a nossa conversa sobre feminismo deixando claro que me oponho às caricaturas maldosas que muitos cristãos pintam das mulheres e dos homens feministas. Por quê? Como a gente falou aqui, hoje o feminismo, ele defende uma ampla gama de direitos, né, que eles estão buscando ali. E dentro dessa ampla gama, existem pessoas que são cristãos bem intencionados e que estão defendendo o feminismo porque estão olhando para um aspecto específico somente. Eles não estão mal intencionados, eles não estão querendo subverter a Bíblia, também não estou dizendo que o feminismo é certo, a gente está falando aqui do posicionamento dessas pessoas. E muitas vezes elas são já julgadas, né, como pessoas horríveis, como pessoas que estão defendendo o aborto, como pessoas que não defendem os princípios da moral cristã, quando, na verdade, às vezes, elas só não estão informadas ou elas estão defendendo aquela posição de um outro aspecto. Então, a gente precisa, aí ela está falando aqui, né, eles falam isso como se todas as feministas fossem mulheres queimando sutiãs e gritando em frente a monumentos cristãos. Mas isso, na verdade, são exceções. Não é a regra do movimento feminista. Então, a gente precisa entender que muitas vezes o que vai vir à mídia, o que vai chocar, as imagens que a gente vai ver, vai ser daquilo que é mais gritante, daquilo que é mais fora do comum. Mas não quer dizer que todo mundo dentro daquele movimento tem esse mesmo posicionamento. E muitas vezes existem muitas mulheres que estão ali e estão muito bem intencionadas, entende? Não quer dizer que o recurso que elas estão usando é o correto, mas elas estão bem intencionadas. Então, nós precisamos tomar cuidado para a gente não colocar essas pessoas num rótulo, num estereótipo, como se todas elas fossem exatamente iguais umas às outras, para que a gente não possa ser, para que a gente possa não ser preconceituoso nesse momento. Então, ele está falando aqui que praticamente todas as pessoas que nos cercam, com suas multifacetadas estilos de vida, consideram-se feministas, ou seja, são pessoas que têm estilos de vida completamente diferentes, que defendem, às vezes, coisas muito diferentes, mas se consideram feministas. Então, a gente precisa tomar cuidado ao rotular essas pessoas que estão se dizendo feministas, né? Então, ela está falando que a autora fala também que ela já ouviu de muitos cristãos falar assim: feministas são menininhas mimadas e desocupadas. Mas essa linguagem, ela é uma linguagem que ela considera não só ignorante, mas também uma linguagem odiosa, né? Porque a gente, quando fala desse jeito, menininhas mimadas e desocupadas, isso é uma fala ofensiva. E a gente está pegando todas as pessoas que estão defendendo um posicionamento e colocando no mesmo rótulo. Então, nós precisamos ter cuidado ao fazer isso. E a gente viveu isso muito recentemente no Brasil, uma divisão, uma polaridade muito grande, principalmente no âmbito político, e isso envolveu também discussões com relação ao feminismo, porque o feminismo ficou associado às ideias de esquerda, então ele estava lá no lado da esquerda, então todo mundo que defendesse o feminismo era rotulado como se fosse uma pessoa, por exemplo, era um comunista, era esquerdista, enfim. Não necessariamente. Tem muitas pessoas que se considerariam de direitos, mas defendem o feminismo porque acreditam que estão defendendo os direitos das mulheres. Então, a gente precisa tomar cuidado porque também existe um outro ponto. Não é porque existem alguns pontos que sejam errados no discurso de uma pessoa que tudo que ela está falando a gente vai jogar fora, a gente vai descartar. Muitas vezes, as feministas elas trazem alguns pontos que a gente vai olhar e vai falar são pontos errados diante da palavra de Deus, que a gente não vai poder concordar enquanto cristãos, né? Porém, existem coisas ali que fazem sentido, existem discussões, existem pensamentos que fazem sentido. E quando a gente ignora tudo, o que vai acontecer? A gente vai ficar com dois grupos completamente divididos, um em cada extremo oposto do outro, e a gente nunca vai conseguir ter um diálogo para a gente poder chegar, de repente, num ponto comum, ou até mesmo para que essas pessoas possam conseguir enxergar as coisas de uma outra maneira. Porque se a gente também está se fechando e a gente está dizendo que tudo que eles estão falando está errado,
por que eles vão saber para ouvir aquilo que a gente está dizendo? Então, a gente precisa pensar item por item e falar, não, talvez existam coisas que sejam boas no que eles estão defendendo. Então, por exemplo, se o feminismo defende que as mulheres não devem ser agredidas, ele está certo nesse ponto. Se está defendendo que as mulheres precisam ser tratadas de uma maneira respeitosa, está certo nesse ponto. Se ele está defendendo que as mulheres precisam ter direitos iguais, se ele está defendendo isso, ele está certo nesse ponto. Mas existem outros pontos que a gente vai discordar. Então, o que acontece? A gente precisa tomar cuidado tanto ao ponto da gente assumir o posicionamento de dizer sou feminista, porque a gente precisa entender o todo que esse movimento significa hoje, mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa tomar cuidado ao condenar todo o movimento, porque existe pessoas e uma parte ali que pode realmente estar bem intencionada. Então, a gente precisa pensar nesse ponto. E aí, a gente precisa pensar também, quando a gente vai se expressar, que lá em Filipenses 4:5, como a autora citou, diz assim, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E muitas vezes, às vezes até mesmo dentro da própria igreja, e aí a gente pode lembrar de um outro versículo que Jesus citou, que diz que nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se amares uns aos outros. Então a gente precisa pensar que o amor é a expressão, o testemunho máximo de um cristão. E muitas vezes nós estamos vendo cristãos com posicionamentos de expressão de ódio diante desse tipo de pessoa que defende o feminismo ou uma ideia contrária à nossa ideia. A gente não tem que concordar com algo que é contrário àquilo que a gente acredita, mas a gente não precisa ter um posicionamento ofensivo com relação a essas pessoas, porque justamente esse posicionamento ofensivo vai afastar essas pessoas ao invés de aproximar. E nós queremos que essas pessoas se aproximem para que elas possam ouvir mais sobre a verdade de Cristo, sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Então, nós não podemos rotulá-las. Então, a gente precisa lembrar, como a autora citou, que não há exceção ao comando de Jesus para amar. O nosso amor deve se concretizar não somente no respeito ao próximo, mas também no apontar seus erros. Então, é aquilo que eu estava falando. Se a gente tratar com amor e com respeito essas pessoas e ouvir os pontos deles, a gente pode também expressar os nossos pontos, trazer eles para perto e talvez a gente consiga acessar eles com a palavra de Deus, com o nosso testemunho de vida. Mas se a gente os rotular, os criticar e tiver palavras muito duras o tempo inteiro contra essas pessoas, talvez o que a gente vai conseguir vai ser realmente uma polarização e um distanciamento que torna impossível que eles ouçam a verdade que nós temos da palavra de Deus e queremos compartilhar com eles. Amém? Então, a autora diz que a maioria das pessoas autodenominadas feministas acredita pura e simplesmente que a mulher é um ser de direitos. Ou seja, muitas pessoas que dizem assim, sou feminista, ela só quer que as mulheres tenham os seus direitos. Direitos de escolher, liberdade e por aí. Ela não está pensando em vários outros aspectos, né? Ela falou aqui no livro que talvez a maioria das pessoas ditas feministas tenha de fato lido as obras essenciais do movimento, página por página, e assine embaixo todas as ideias ali apresentadas. Como eu, na verdade, aqui ela falou, eu não sei se isso foi um erro da escrita do livro, ou se ela realmente quis dizer isso, mas particularmente não sei se a maioria das pessoas que diz que são feministas leu todos os livros principais do feminismo, página por página. Particularmente, eu acho isso pouco provável, que a maioria, não estou dizendo todas, com certeza tiveram as que estudaram de fato o movimento. Mas eu não acredito que a maioria tenha feito isso particularmente. Eu acredito que a maioria ouça algumas ideias que são jogadas e pegue aquelas ideias, acredite naquelas ideias e diga, não, eu sou feminista por causa dessas ideias aqui, sem de fato estudar a fundo. E muita dessa parte dessa teoria do feminismo, ela acabou fazendo parte da nossa conversa no dia a dia. Então, muitas mulheres de hoje, e eu particularmente já identifiquei isso em muitos momentos em mim, que muitas ideias que a gente tem hoje, na verdade, são ideias feministas. E é muito interessante a gente pensar na cultura que foi sendo transmitida para a gente, porque quando você pega para assistir desenhos que eu assisti na minha infância, por exemplo, filmes que eu vi na minha infância, e essas coisas vão influenciando a nossa cultura, né?
a gente vê que existiam muitas ideias feministas ali naqueles filmes. E isso vai sendo passado para a gente, e quando a gente vê algo num filme, aquilo vem para a gente de uma maneira muito sutil. E a gente passa a mudar as nossas crenças sem alguém precisar debater e argumentar com a gente. Por quê? Porque a gente vê aquilo ali e fala, nossa, mas realmente isso aí é verdade, faz todo sentido. Porque a gente está vendo aquilo ali envolvido numa emoção, dentro de uma história de um personagem. A gente vai se identificar muitas vezes com esse personagem. Então, muitas vezes a gente vai absorver aquilo como verdade para a gente. E a gente vai começar a ter ideias que muitas vezes a gente não sabe de onde que vieram aquelas ideias. E essa é um questionamento interessante para a gente fazer sobre as nossas opiniões às vezes. Quando a gente tiver alguma opinião e a gente até, de repente, se questionar se aquela opinião faz sentido mesmo ou não, a gente pode se perguntar isso. Da onde que veio essa minha opinião? De onde eu tirei essa maneira de pensar? Porque a nossa maneira de pensar, ela também é aprendida, ela também é cultural. Então, existem muitas coisas que foram passadas, que a gente conversa no nosso dia a dia, entre nós mulheres, principalmente, eu acredito que essas pautas feministas, digamos assim, permeiem muito as nossas conversas de mulher mesmo, assim, mulher com a outra, falando sobre o nosso dia a dia, porque muitas coisas que elas falaram faz sentido realmente, é uma coisa pela qual a gente precisa talvez lutar e pensar, mas nem tudo. Só que algumas coisas a gente vai trazendo sem muita reflexão, e a gente vai começando a reproduzir aquilo sem realmente pensar no significado daquilo. Então, quando a gente fala, né, ela fala assim, quando alguém se declara favorável ao direito das mulheres, isso inclui muitas coisas. Será que isso inclui direito ao aborto, por exemplo? Será que isso inclui direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo? Será que isso inclui direito à fluidez dos gêneros? Então, a gente precisa entender o que a gente está definindo quando a gente se denomina alguma coisa. Né? A gente precisa tentar entender mais a fundo e tomar cuidado com os caminhos que a gente está trilhando enquanto cristão. E ela diz assim, não quero ser ingênua em pensar que quem se declara feminista abraça o que eu, como cristã, considero direitos da mulher. Mas também não quero colocar todas as pessoas que se denominam feministas em uma só categoria. Uma categoria que representa aquilo que eu acredito ser a pior face desse movimento. Então, assim, existe um lado desse movimento que a gente vai considerar muito ruim, e eu particularmente acho que um dos piores é o lado do aborto, por exemplo. Existe um outro lado que está influenciando a mente de várias pessoas com questões relacionadas à identidade sexual. Então, esses lados são lados muito, muito complexos e que estão trazendo muitos problemas para a nossa sociedade, mas nem todo mundo que se denomina feminista tem conhecimento de que esse feminismo está defendendo essas áreas. E nós, que estamos hoje adquirindo esse conhecimento, precisamos pensar quando nós formos nos denominar feministas ou não, né? E aí ela fala assim, eu compreendo que existem formas radicais de se praticar a teoria feministas e formas práticas tão parecidas com o cristianismo que muitos até mesmo se denominam feministas cristãos, ainda que não abracem causas como aborto ou homossexualismo. Porque muitas vezes a gente vê isso, é uma coisa interessante, tá? Se vocês pararem para observar, existem muitas mulheres que se denominam feministas que elas vão estar mais expostas, por exemplo, a auxiliar uma outra mulher que está passando por uma situação de violência, a auxiliar uma outra mulher que está passando por uma situação de injustiça, porque ela já está na mentalidade dela ali que ela precisa lutar contra a injustiça. Então, muitas vezes, elas vão ter um comportamento que vai ser bonito, que vai ser bom, alguns comportamentos. Mas não quer dizer que o todo o movimento seja, então a gente precisa saber fazer essa diferença, tá? E aí ela fala assim, eu não concordo com meus irmãos na fé que abraçam o feminismo teórico, mas creio que a sua existência prova a condição tanto do que é feminismo de fato. A autora conclui qual as críticas dela ao feminismo nesse capítulo tem em vista o movimento em sua essência teórica, e não em toda e qualquer prática nos dias de hoje. Porque aí, como a gente falou, lá no início o feminismo tinha um objetivo.
Com o tempo, ele foi abrangendo várias outras pautas, e aí quando a gente fala pauta, a gente quer dizer, ele foi defendendo várias outras coisas. E essas outras coisas que eles foram defendendo vão contra os princípios cristãos. Então, a gente precisa... Tá conseguindo ouvir? Tá travando? Travou Voltou? um pouquinho. Travou um pouquinho. Algumas de vocês Agora tá sumiram melhor, aqui não, no mas tá fluindo, tá fluindo. Melhorou? Ah, então tá bom. Então, algumas dessas coisas que o feminismo está defendendo, dessas pautas, elas, na verdade, elas vão contra os princípios bíblicos. Então, a gente precisa entender isso, tá? Então, basicamente, assim, resumindo, a gente precisa entender bem o movimento antes da gente entrar nele. É importante que as mulheres de hoje estudem o movimento feminista para entender o quanto que das nossas ideias são feministas e não bíblicas, muitas vezes. Porque nem tudo que faz sentido é o que realmente é bom e é verdadeiro e vem de Deus para nós. Existem coisas que podem fazer sentido, mas se contrastadas com a palavra de Deus, elas não vão fazer sentido. Então, a gente precisa entender o que está de acordo com a palavra de Deus para nós. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode julgar todas as pessoas que se denominam assim. A gente precisa ser amoroso com essas pessoas ao trazer o conhecimento que a gente tem de Deus para elas. E a gente não precisa pensar que todas elas são pessoas extremistas, né? Mas a gente precisa pensar que essas mulheres muitas vezes estão apenas querendo defender alguns direitos das mulheres, tá? Que aí, como eu falei, é muito amplo, porque cada pessoa vai entender os direitos da mulher de uma maneira diferente, né? E aí, provavelmente, a gente vai continuar a discussão agora, a autora deve falar mais um pouco sobre essa parte do feminismo, e ela, de novo, a crítica dela vai se ater mais à parte teórica do feminismo, e não às pessoas que se denominam feministas em si. Tá bom? Então é isso, gente. Essa foi a parte que eu queria contribuir aqui com vocês hoje. Tá. Ótimo, Bárbara, obrigada. Maravilhoso, perfeito. E eu não sei, acho que a irmã Claudecira, ela não estava aqui no início, né? Não. Então, como foi, a senhora já colocou aqui, antes de pular para a Denise, porque aí eu acho que vai facilitar também o seu entendimento. O movimento feminista, ela não começou com capa de bondade. O que foi? Foi no século XIX. As mulheres, elas não tinham direitos civis, direito a ter documentos, direito a voto, direito a estudar, porque as escolas eram só para homens. Então, no século XIX, foi a primeira onda, o primeiro movimento, foi como a Bárbara falou, a gente dividiu para entendimento. Elas simplesmente queriam esses direitos civis. Então, não é uma capa, berço antibíblico, não. A gente tem que entender que o feminismo ele começou, ele teve um marco no século XIX para direitos de igualdade. Você vota, você estuda graças a essa primeira onda do movimento feminista. E aí, os seus direitos, porque as mulheres, desde o tempo bíblico, elas não são vistas como pé de igualdade no homem, no sentido assim, de respeito. Porque foi esse o primeiro ponto do século XIX, que as mulheres queriam um respeito. Eu quero estudar. E aí, até eu estava comentando aqui antes que, então, a mulher quer estudar, conseguiu aqui no Brasil o direito de estudar para ser professora, as normalistas. Enquanto o Pedro II era escolas só de homens, escolas, né, dedicadas aí ao militarismo. Muito bem, mas conseguimos ter o nosso documento, conseguimos ter o nosso voto. Agora, a gente tem que entender, irmã, que existe o passar do século, o passar do tempo. A sociedade cresceu, a sociedade mudou, a cultura muda. E, a partir daí, o feminismo ele não nos representa. Ele não traz essa representatividade para a gente, porque muitas coisas que são defendidas agora são pautas que não são na Bíblia. A gente não defende o feminismo para ser ativista, mas a gente defende a feminilidade. Mas esse primeiro momento para o feminismo, para a gente como mulher hoje, foi principal, foi crucial. A gente só vota, a gente só tem esses direitos de estudo a partir desse movimento. E o que foi transformado, como foi trazido pela Bárbara e por mim, isso não, a gente não deve abraçar esse feminismo, porque esse feminismo ele não nos representa, né? Mas a gente não pode falar da mulher cristã, de uma mulher contemporânea, se a gente não falar do feminismo. Agora, assim, sutileza, não, você não pode trazer
abraçar favoritismo para o LGBT, você não pode trazer a questão do aborto, você não pode trazer isso jamais nenhuma cristã vai abraçar isso. Então, não tem uma questão de sutileza. Isso aí não é o nosso pensamento, não é um pensamento da Bíblia. Então, a gente não abraça de jeito nenhum. Então, assim, eu vou passar para a lição 3, porque a Denise vai aprofundar um pouquinho nisso. Tá bom? Depois eu deixo para a gente ter tempo depois. Deixa, Assim, eu Bárbara. só queria citar uma coisa rapidinho sobre essa parte do feminismo, bem rápido. Uhum. Eu vou botar aqui no chat para vocês 2 indicações de livros sobre a história do feminismo, que de repente pode ser bem interessante quem quiser conhecer um pouquinho mais do movimento. Um é de uma autora brasileira, que é da Ana Campagnolo, uma historiadora que estudou a história do feminismo e escreveu esse livro. Se chama Feminismo, Perversão e Subversão. E o outro é de uma autora americana, que já é um livro, é um livro histórico, mas não tão histórico, e ele traz mais uma visão para a aplicabilidade dos nossos dias, que é o Feminilidade Radical, da Caroline McCulley. Aí eu vou botar aqui no chat para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história do feminismo, entender um pouco mais sobre o movimento. Essa feminilidade radical já é o que a gente traz aqui, é o que a gente já está estudando, e o feminismo é o outro contraponto para que ela trouxe de livro para vocês também saberem primeiro do movimento, entender, para depois a gente, né, refletir sobre, né, comparar. Denise. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? É porque eu estou em dois lugares. Fala um pouquinho mais alto, porque senão fica eco. Não está dando. Eu estou em 2 lugares, porque um eu tenho a imagem, o outro eu tenho o som. Mas está dando para ouvir? Então tá bom. Eu estou assim bem maravilhada com tanto conteúdo, assim, no aspecto histórico, cultural, científico, né? Porque a gente está tendo assim, é a primeira vez que nós estamos recebendo instruções de maneira muito profunda a respeito das questões da mulher. Como mentoras que somos, né, a gente cuida desse grupo no aspecto espiritual, no aspecto emocional, no aspecto, assim, em todos os aspectos. Mas a gente também quer o aspecto de conhecimento bíblico, científico, cultural, né? A gente precisa crescer em todos os aspectos. E eu achei interessante que o feminismo, que é o que a gente está se aprofundando hoje de uma maneira assim bem top. Depois esse vídeo vai ser colocado lá no nosso canal do YouTube para que possa ser revisto, né? Assistirem de novo, porque vale a pena. Tanto a fala da Rejane quanto a da Bárbara, nossa, gente, tem que assistir de novo, né? Tem que ouvir novamente, inclusive fazendo anotações. É interessante a gente perceber que o feminismo ele foi muito importante quando ele começou, no século XIX, porque a gente teve muita abertura, porque até então, a Francine ela coloca, né, a opressão da mulher. A mulher foi muito oprimida. Eu estou assim acompanhando um seriado no Netflix chamado Downton Web. Recomendo, gente, porque ele traz muitos temas interessantes e um deles é a cultura machista, onde a mulher não tem direito à voz. Ele se passa, né, ambienta o século XIX, 1920, mais ou menos, onde a mulher, ela, sabe, não tem direito à voz e ela está começando a se sobressair. E, às vezes, ela é, assim, manipulada pelo marido e ela não tem direito à voz. E aí algumas mulheres estão se levantando, né, mesmo que sejam reprimidas. Então, eu recomendo esse seriado porque ele é muito interessante historicamente. Como que a mulher ela foi ocupando o seu espaço, como é que ela foi construindo o seu espaço ao longo, né, do seu convívio na sociedade, na família, na sociedade. E, para melhorar o aspecto
que a Rejane me passou, que é a ira feminista, a autora, ela filtra bem, ela consegue filtrar muito bem os aspectos positivos e os aspectos negativos. E a gente precisa refletir muito sobre isso, porque a Bárbara falou uma coisa muito interessante. Em todos os discursos que a gente ouve, a gente precisa filtrar, porque, às vezes, a origem de quem está falando, a gente pode partir daquele princípio que a gente tem que ignorar só porque aquela pessoa que está falando, ela não coaduna com os princípios bíblicos. Na verdade, eu discordo também, eu concordo com a Bárbara, a gente pode ouvir, né? E a gente precisa ver quais são os aspectos que são bons, que vão fazer bem para nós. E o movimento feminismo, ele tem algumas prerrogativas interessantes. Então, filtrar é interessante. A reflexão é bacana antes de estabelecer qualquer juízo, né, gente? Eu acho isso assim, eu preciso bater nessa tecla, porque quando você ouve falar de movimento feminista, você já cria uma certa revolta, você já fica assim, não quero saber. Porque hoje, né, nós temos muitos temas sendo assim muito pertinentes, a questão do aborto, a questão da ideologia do gênero, a questão do feminicídio, tudo isso são coisas que a gente ouve e a gente não concorda, porque não está nos padrões bíblicos, né? Todavia, a opressão da mulher, que a gente, infelizmente, vê muito na nossa sociedade hoje, permanece. Permanece. E nós temos muitas mulheres hoje, né, lá em algumas posições, tentando lutar sobre isso, defendendo os direitos da mulher. E muitas delas não têm nada a ver com o cristianismo. Inclusive, pode até a ver com outras religiões, ou não ter nada a ver com religiões. São pessoas envolvidas, né, num sistema político e numa questão de defender os direitos da mulher, até nessa questão da violência, da reprimenda. E eu fico chocada, e eu vi a fala da Rejane, que me tocou, porque eu tenho conhecimento de algumas mulheres cristãs que me procuram dizendo que elas sofrem violência dentro de casa por parte dos maridos, mas que são obreiros na igreja, pastores, que na igreja são um, em casa são outro, né? E eu, quando fico sabendo, quando me procura, eu mando procurar a delegacia de mulheres, irmãs, é o que eu faço. Vai procurar os seus direitos, a delegacia de mulheres, porque a violência ela não é permitida de maneira alguma. E a gente precisa ter os ouvidos e os olhos abertos para isso. Isso é pontual. Então, a opressão à mulher, ela existe. Né? Eu achei isso assim, muito, muito interessante. Antes da gente ser, bem colocado aí, antes da gente ser cristã, da gente frequentar uma igreja, da gente trabalhar como obreira pelo reino, nós somos cidadãs. A gente está inserida dentro da sociedade. E a gente precisa entender que mulheres não são para apanhar, elas não são para serem agredidas. Isso não é vontade de Deus, isso contraria, inclusive, os princípios divinos. Né? E aqui, uma das críticas que os cristãos fazem às pessoas que se identificam com feministas e que são muito claras, cheias de muita ira. É mesmo necessário queimar sutiã, gritar de frente a monumentos? A gente tem que entender que a gente não é favorável a esse tipo de violência nem de manifestações, a gente não concorda com isso, de jeito nenhum. Mas a gente também não pode ignorar que o feminismo é uma resposta aos problemas atuais. Porque se elas estão lá batalhando, lutando, elas estão, de alguma forma, representando as mulheres, né? De alguma forma, para tentar ajudar. E ainda que seja uma resposta que nós, cristãos, consideramos incorreta, quando está, sem estar de acordo com a Bíblia. Ao tentar recusar o movimento feminista, muitos cristãos acabam recusando também
a realidade de um dos problemas que o movimento está tentando resolver, que é a opressão à mulher. Então, a gente precisa refletir, irmãs, a gente precisa entender, que filtrar, né? Nós temos que filtrar como mulheres que estão hoje nessa sala de aula, guerreiras berianas, com todas essas 20 mulheres aqui ouvindo, nós queremos apregoar, né, que violência não é para ser propagada, que a gente não tem que apoiar isso, que a gente não pode dizer para uma mulher cristã, irmã, tolera, ora por ele, Jesus vai trabalhar, vai melhorar. Nada disso, irmãos. Quando entra a violência física, é preciso orientar para procurar a DEAN, a Delegacia de Apoio às Mulheres. Por quê? Porque isto é uma decisão que toda cidadã tem direito. A mulher tem seus direitos, mesmo que sejamos cristãs, né? Nada pode contrariar esses princípios que nós temos, que são os nossos direitos. Mas o que define a expressão a opressão à mulher? Como nós dissemos, bem dito aí pela Bárbara, há uma pluralidade de pensamentos e opiniões. Vários são. E vai depender de quem estiver comentando. Abusos, estupros, preconceitos, falta de acesso a uma educação, desigualdade salarial, são algumas pautas levantadas pelo movimento feminista que também deveriam ser levantadas pelos cristãos. Eu também concordo. A gente estuda a vida toda, faz mestrado, doutorado, e quando a gente vai procurar um emprego, a gente não tem a igualdade de salário. Isso é uma coisa que é preciso ser conquistada, pregada, desenvolvida. A gente precisa lutar por isso. A questão do estupro, né? Nós temos uma situação assim muito pertinente de homens mais velhos, acima de 18 anos, que namoram meninas abaixo de 16 anos e que levam essas meninas a uma violência sexual, a princípio com a permissão delas, mas elas são indolentes, são ingênuas, e elas caem nesse relacionamento doentio. Depois aquilo vira um estupro, uma violência sexual, mas os pais fazem vista grossa, diz que não é verdade. Eu trabalho em escola, né? Vou só narrar aqui uma pequena história, não vou me apegar, mas eu trabalho em escola e a gente lá está trabalhando com um caso de uma mãe que, quando ela era criança, ela foi violentada durante 7 anos pelo próprio pai. E quando ela tentava falar para a mãe dela que ela estava sendo violentada pelo pai, a mãe não acreditava. Dizia que isso era história da carochinha, que ela estava querendo separar ela do marido, a ponto, irmãs, de a menina sozinha procurar ajuda. E quando ela procurou ajuda, a mãe se viu numa situação muito difícil e arrumou um comprador para ela. Um outro homem, 12 anos mais velho, comprou essa filha. Olha a história, presta atenção na história. E ela teve que sair de casa porque a mãe não aceitou romper com o casamento. Ela aceitou, inclusive, ela até acreditou que a filha estivesse sendo estuprada, mas ela não abriu mão desse relacionamento com este homem. A filha foi morar com um homem 12 anos mais velho, e quando chegou lá, este homem mais velho, ele fez a mesma coisa. Ele a violentou, casou-se com ela, né? Claro, pela lei, tudo direitinho, mas ele a violentou por 11 anos. E nesses 11 anos de relacionamento, ela teve 3 filhos. E o mais velho é o nosso aluno lá na escola, que está implorando por ajuda. Ele está implorando por ajuda. Ele diz, minha mãe precisa nos pegar de volta, porque a gente apanha o tempo todo do meu pai e da madrasta. A mãe, ela teve que fugir de casa, levando os filhos, porque apanhou demais do marido, né? Porque ela começou a se recusar, a ser usada, e ela fugiu com os filhos, mas ele foi atrás
ela estava acamada no hospital, ele descobriu onde estavam as crianças, ele pegou as crianças de volta, mentiu, pegou a guarda, porque ele obrigou as crianças a falar uma história lá, senão elas iam apanhar. Ele pegou essas crianças de volta e agora ela está nos procurando para a gente ajudá-la junto ao Conselho Tutelar, porque ela quer recuperar essas crianças novamente. E hoje ela tornou a me mandar uma mensagem. Denise, esse relatório de vocês já está pronto, porque eu preciso recuperar as minhas crianças, porque elas estão me dizendo que elas continuam apanhando muito do pai. E eu estou aqui precisando recuperar os meus filhos. Então, a gente fica de posse de uma situação dessa. Eu sou cristã, irmãos. Eu vou orar? Vou. Ela está lá no grupo de mães, a nossa irmã Heloísa está auxiliando ela, orientando, botou ela na lista de filhos lá para orar. Amém. Mas nós também estamos usando os meios cabíveis da justiça para ajudar esta mãe a recuperar seus filhos. Porque ela é uma guerreira, é uma lutadora, ela precisa recuperar os seus filhos. E embora tenha uma história de estupro, né, durante praticamente, vamos dizer assim, 18 anos da sua vida, isso não foi suficiente para ela odiar os filhos. Pelo contrário, ela ama os filhos e ela os quer de volta. Então, eu fico pensando que nessa batalha, a igreja ela tem que ser a primeira a se apresentar contra essas mazelas. Quantas mulheres procuram o líder, o pastor, a esposa do pastor, procura, né, as pessoas assim de funções na igreja para abrir o coração, para dizer que está sofrendo algum tipo de violência, e a igreja fecha os olhos, orienta a orar e diz para a irmã aguentar calada, porque o calado vai vencer, em nome de Jesus. Eu escuto isso, irmão. E esses são conselhos errados. Isso está errado, porque a gente precisa entender que nós somos cristãos, mas nós não somos omissas. Nós somos cristãs, o versículo que, inclusive, a Bárbara citou, né, de Filipenses, diz que a gente tem que tratar as pessoas com amor. Nós temos que buscar amar, tratar uns aos outros com amor. E não ódio, e não violência. Violência é algo que Deus abomina. Ele não se agrada de violência. E se uma pessoa te procura pedindo ajuda, é sua obrigação orientá-la. Principalmente se você for líder de algum grupo, de algum movimento, né? Então, isso aí, Rejane, é isso aí. Essas leituras que foram colocadas aí pela nossa querida Bárbara, são sugestões que, inclusive, eu vou procurar, ver se eu baixo esses livros, porque eu quero ler, porque eu tenho essa necessidade de tomar conhecimento sobre isso para continuar orientando melhor. Eu acredito que a Bárbara tem lá suas pacientes, né? Ela deve ter esses casos onde ela precisa também orientar, casos em que as mulheres precisam se levantar, porque o conhecimento, irmãos, ele é indispensável. Muitas mulheres passam por essa situação, se tornam omissas, porque elas são completamente dependentes dos homens, financeiramente, emocionalmente, e elas não conseguem reagir. E a gente é que tem que dar força, nós é que temos que elucidar as dúvidas, né? Trazer conhecimento para essas pessoas. Vítimas da indústria do tráfico, da escravidão sexual, crianças de 6 anos de idade, que são vendidas, irmãs, olha, vendidas para a produção, né, para a legalização do tráfico sexual. A autora diz que sente as suas entranhas se retorcerem num ódio profundo. Como seres humanos feitos à imagem de Deus, como vimos no capítulo que outrora nós estudamos, o ódio ao pecado, porque Deus odeia o pecado. E nós apenas refletimos de forma falha, finita, a ira santa e infinita do Criador. Eu fico pensando, como humana que sou, como que Deus olha essas cenas, né? Quando ele vê um lar que se autodenomina cristão, onde tem lá pastores que pregam, presbíteros, obreiros, que na igreja são santos, homens de gravata, que pega microfone, que até fala mistério, que
pula, que grita, mas que em casa oprime as mulheres, a esposa, os filhos, né, que são grosseiros, que derrubam as coisas, que batem nos filhos, batem nas esposas. Isto é algo que, aos olhos de Deus, é abominável. E essas mulheres, elas são oprimidas. Muitas delas ficam presas dentro de casa, elas não podem sair, elas não podem trabalhar, elas não podem ter o seu salário, elas não podem... Algumas delas, inclusive, trabalham, mas elas pegam o dinheiro e dão na mão dos maridos. Eu conheço algumas que não podem comprar um sutiã, não podem comprar uma peça íntima para si, porque o marido pega todo o salário para ele administrar. Isso é uma violência ao emocional daquela mulher que trabalhou o mês todo para adquirir aquele salário com o suor do seu rosto. Então, eu fico imaginando, irmãs, que nós precisamos debater. A gente falou, combinou de ir devagar. Eu vi que a Rejane não se apressou. Esse livro é muito bom, ele é muito profundo, então a gente vai mesmo devagar, sem pressa, porque a gente precisa discutir passo a passo temas maravilhosos, feminismo teórico, feminismo plural, né? Eu sublinhei aqui vários temas no livro que eu achei assim, super pertinente, né? Reivindicações feministas que se mostram boas, neutras e que ajudam mulheres. A gente tem que louvar por causa de alguns movimentos que fazem com que as mulheres tenham voz, sejam aceitas, porque há uma opressão muito grande às mulheres. Denise, em pleno século XXI, tem. Há pouco tempo, vi uma mulher no volante de um ônibus, sendo entrevistada, dizendo o que ela sofre na hora de colocar o ônibus na garagem. Só que ela é motorista feminina e a maioria são motoristas homens. O que ela sofre de piadas de mau gosto, né? de obscenidade, de palavras chulas e até agressões. E isso é uma coisa que, Denise, não acontece sim, irmãs, continua acontecendo. E muitos parlamentares, muitas pessoas fazem vista grossa, né? Fazem vista grossa. Fingem que não estão vendo nada e deixa a coisa passar. Então, eu quero externar aqui a minha indignação também, junto com a Francine, porque eu acho que a gente tem que abrir os olhos, sim, das nossas amigas, mulheres que nos pedem ajuda. Eu ajudo, eu oriento, eu mando mesmo procurar a delegacia. Eu digo que isto não é vida, que não agrada a Deus. Nenhuma mulher tem direito a um relacionamento subjugado com violência, com surra, com pancada, com estupro, porque isso é estupro. Quando ela tem que ter relação sexual obrigada, é estupro, sim. Então, a gente tem que ajudar, orientar, porque esses homens, eles não podem agir dessa forma. Então, é nesse sentido que eu concordo com a Francine que a gente tem que buscar igualdade. Porque o Ézer, que foi falado pelo pastor Edson lá na primeira lição, quem assistiu, vai observar que a mulher ela não é para ser pisada, ela é auxiliar do homem, é o Ézer. Ela está para trabalhar junto com o homem, na decisão, nas escolhas, na criação dos filhos, na administração do lar. Ela é auxiliadora, ela não é para ser pisada, também não é para mandar no homem, mas ela tem uma posição de auxiliar. O Ézer, inclusive, comparou-se, né, ao próprio Deus, que através de Jesus Cristo nos enviou o seu Filho para ser o nosso Ézer, nos auxilia, nos serve. Então, Jesus foi comparado ao Ézer como sendo auxiliar. Isso, a aula do pastor Edson está lá no YouTube, se você quiser assistir. Tem tudo a ver. Então, a gente ultrapassou um pouquinho mais hoje, né, nesse conceito de feminismo, que não parou, né, vai continuar. Nas outras aulas, a gente vai ver a ira de Deus, a gente vai ver Jesus e as mulheres, a gente vai falar sobre o feminismo cristão, criadas para muito mais identidade e gênero
Então, esses temas ainda estão dentro desse capítulo 2, que a gente vai discutir mais à frente, com vagar, né? Bem tranquilo. Então, eu fecho aqui a minha parte, agradecida mesmo a Deus, e eu só queria dar uma sugestão, né, gente? Vou deixar escrito aí também. Esse livro, ó, é maravilhoso, é da Lisa Bever, ele fala sobre a força de ser mulher. A gente está lendo esse livro lá no Áudios de Paz, e a Lisa Bever, gente, ela trabalha na estima da mulher, no emocional da mulher, ela coloca a mulher no seu devido lugar, tudo pela Bíblia, citando muitas passagens da Bíblia e dando Jesus como referência, tá? Então, se você quiser ser edificado, vai lá no Áudios de Paz, vê lá os áudios, se quiser, eu boto no seu privado, mas se você quiser comprar o livro, compre o livro e leia, faça suas anotações, porque eu estou aprendendo muito mesmo com esse livro que eu estou lendo. Eu, inclusive, li uma partezinha dele hoje, mas achei melhor não, entendeu? Achei melhor não, deixa para a próxima aula, porque a minha parte, eu estou satisfeita. Obrigada. Obrigada, Denise. Eu vou pegar o gancho. Gente, quem não faz parte do Áudio da Paz, eu incentivo a fazer. E o Áudio da Paz é para a gente passar esses áudios para as amigas, para convidar. Passa o link para elas, sabe? Tem vários livros lá que a gente pode estar passando, repassando depois, no privado. Tem os áudios. Eu incentivo vocês a participarem dessas leituras. Já já também vou estar voltando a ler um livro. Já até separei para falar com a Denise para estar lendo o livro lá. Bem, eu quero, assim, eu fico maravilhada, eu quero fazer minha colocação, porque eu acho que, assim, é maravilhoso tudo que foi dito, né, pela Bárbara, pela Denise, né, tudo que foi colocado. A gente precisa ter conhecimento. Antes da gente criticar, fazer coisa, a gente primeiro precisa buscar fontes, buscar conhecimento, para tentar entender, mesmo que discorde, mas que precisa ter realmente na fonte real. Foi assim que começou, foi isso, é isso. A gente tem que procurar o que é verdadeiro. Se você vai aceitar ou não, é individual de cada um, não tem problema quanto a isso. Mas o que eu quero deixar bem claro, nós não fomos feitos para ser ativistas, mas também não podemos ser omissas a algumas coisas que acontecem. Esses temas, eles precisam ser refletidos. Quando a gente faz encontro de mulheres, quando a gente faz congresso, esses temas teriam que estar em pauta. Isso tinha que estar sendo discutido dentro dos congressos das mulheres, dentro de uma reunião feminina, né, da nossa igreja, das igrejas que a gente faz parte, trazer essas pautas, né? Eu, particularmente, dos meus 9 até 20, acho que foi 21, 22 anos, eu fiz parte da Igreja Católica atuante. E esses temas, né, falar sobre a mulher, desigualdade, isso era discutido porque era o tema da CNBB, né, o tempo da Quaresma. Então, nas homilias, nos grupos que eu participava, a gente falava sobre isso. A igreja ela precisa refletir. Como a palavra que foi trazida por Denise, pela Bárbara, é fazer uma reflexão, isso tem que ser colocado, a gente faz parte da sociedade. E eu, como a Denise, a gente é a mesma coisa. A gente tem que ajudar as irmãs a trazerem para a realidade. A gente é cristã, mas, em primeiro lugar, a gente é cidadã. Olha, eu trabalhei com jovens e adolescentes, eu dei aula, existe a Lei Maria da Penha, eu tive alunas que teve 6 queixas, por exemplo, né, de essa questão de distanciamento, né, da Lei Maria da Penha, porque sofria violência dos seus companheiros que eram novos, tá? Eu perdi alunas, foram assassinadas com tiro na cabeça, sofriam violência. Então, assim, eu já vi muitas coisas de perto. As mães não aceitam, acham que é a menina que está dando em cima do marido, que não é pai necessariamente, nem todas as vezes é o pai. Por quê? Porque não quer perder o marido. Então, jogam as meninas para morar com outro parente, como não tem parente para receber, fica na casa dos outros, fica na casa de amigo, e aí vai. Eu já vi muitas dessas coisas, irmãs, e isso é uma realidade frequente, e a gente não pode ser negligente. Amém? Eu quero dar oportunidade para as irmãs falarem. Vamos lá. Quem é a primeira? Levanta a mão, que tem muita coisa. Quem quer perguntar, quer tirar dúvida, vamos lá. Tamo junto. Eu quero uma péssima.
Celi já está falando, amada. Pode falar. Estou te Oi, ouvindo. amado. Rapaz, Ai, nesse todo, né, que nós ouvimos, como mulheres de Deus, a gente representa um mundo cristão. Penso eu assim, como pastora, tá? Mas não podemos ser omissas a uma sociedade que nós vivemos nela. Quando você vê violência, você vê abusos, você vê isso dentro da igreja, a gente vê. Infelizmente, essa é uma realidade. Nós vemos isso dentro da igreja. Mas, como ou pastoras ou irmãs, em Cristo Jesus, nós temos que ser orientadoras. E falar, vai lá e procura a polícia. Porque não tem. Eu tenho casos, tá? Que eu trabalho com dependência química. Eu tenho casos de pessoas que dizem, eu estou orando. Espera lá, Deus não é surdo, eu sempre falo isso. Me perdoem, mas a minha postura é essa. Deus não é surdo. Deus ouve oração. Deus ouve seu clamor. Mas é oração. É orar e ter ação. Tem certas coisas que precisamos de ter ação. E se não tivermos ação, é impossível fazer diferença. Eu sou... A pessoa diz, você é ativista feminina. Não. Eu represento, sou mulher, eu represento a nossa classe. Temos que ter voz, mas sabendo que nós somos cristãos. Não, a pessoa fala, não, eu vou até aqui, porque a Bíblia diz que eu posso ir até aqui. De outra maneira, essa eu não conheço, está entendendo, irmão? Então, eu acho que temos sim que levantar, acho que esse estudo é muito válido, porque tem muitas pessoas, gente que trabalha com dependência química, tem mulheres fisicamente violentadas, moralmente, mentalmente, psicológico arrasado, e todo mundo com muita pena. Ele é um adicto? É um adicto. Então, vamos tratar o dependente, o codependente, mas vamos dizer, olha só, se tem um homem que está batendo na mulher, para mim não me importa se ele é adicto, se ele está em tratamento, não me importa. Eu vou direcionar sempre para a lei, porque Deus constituiu a lei. Então, a gente tem que se pautar nela, tá? Um beijo para todas as irmãs queridas e amadas, essas minha querida. isso aí. Guerreiras de oração fantástica. Eu acredito nesse seguinte, irmãs dentro da igreja, pastores têm que estar cientes, tem que acompanhar, tem que monitorar, mas até um certo ponto, porque tem que procurar a delegacia, porque se a violência, meu filho, a oração sempre, a oração é constante, mas a ação precisa ter, e precisa ser acompanhado sim de perto pelos pastores, porque se voltar a ter esse mesmo comportamento, é continuar denunciando, é ir para a delegacia. Tem que ter o acompanhamento espiritual, mas você não pode ignorar a lei, isso não existe, você é cidadã em primeiro lugar, gente. Porque a mulher não foi feita para ficar apanhando, não, gente. Psicológico arrasado, porque eles fazem a questão moral, né, psicológica, às vezes muito no bate, mas só de arrasar o psicológico, isso também deixa a mulher assim, super vulnerável. Isso está errado, que é o assédio moral. Isso está errado. Assédio patrimonial, essa casa é minha, se você sair, eu vou te expulsar, vou te jogar na rua. Isso tudo é assédio, isso tudo é violência. Então, assim, não pode, precisa ser acompanhado por os pastores precisam saber da realidade e precisa acompanhar esse cidadão, essa irmã, perdão, esse irmão, e precisa estar ali junto, e o próprio pastor incentivar, se continuar na mesma, voltou, aconteceu, delegacia. Né? O ensinamento bíblico é dado pelo pastor, querido, ele está frequentando a igreja, ele ouve a palavra. Aí, mas tem que ter ação também social, tem que ter a questão da sociedade aí também, eu penso assim. Vamos lá, minhas irmãs, quem mais? Beijo, Celi. Quem mais? Pode falar alguma coisa que tenha gostado, que tenha se destacado. Pode falar, quem está falando? Quem? Alguém falou? Andréia. Isso, Andréia, fala, minha querida. Irmã,
Irmãs, estão me ouvindo? Eu não vou Sim, abrir o áudio, não vou abrir o vídeo, não, porque tudo eu bem. cheguei do trabalho, tô daquele jeito, tô naquele estado. Enfim, eu cheguei, já peguei uma aula bem começada, mas consegui compreender bem a explicação no final aí da Bárbara, consegui entender que há uma separação desse feminismo radical, desse ativismo que existe hoje, e de uma época do século XIX que vocês citaram aí, e eu vou procurar me aprofundar e saber também, achei muito interessante, que essa busca pelos direitos era justo, era honesto, era verdadeiro, entendeu? Isso tudo foi distorcido depois, né? Ao longo do tempo, da passagem do tempo, dos séculos, essa coisa justa, honesta, ela começou a ser distorcida e se tornou o que é hoje, né? O que a gente está vendo hoje aí. Enfim, e eu assim eu fico mais aterrorizada porque as irmãs estão falando de coisas que a gente vê aí fora, né? Na vida das pessoas que não têm Jesus, e a gente até vê, mas vê uma ação do inimigo, vê tudo, vê nessa ótica do mundo espiritual. Mas a gente também tem que aprender a não demonizar tudo ou a não espiritualizar tudo, né? Essa questão é uma questão prática, é uma coisa prática. Não tem como ficar demonizando isso ou ficar espiritualizando isso. Eu estudei direito, então eu também li muito sobre o direito das mulheres, sobre essa coisa toda, Lei Maria da Penha, e, enfim, eu acho que tem que se defender sim. Eu me lembro que quando eu me converti, é, na minha igreja havia um irmão que ele era espancador dos filhos. Eles não eram nem adolescentes ainda, os dois meninos. E a irmã sempre tentou defender os filhos para não apanhar, mas se ela se metesse no meio, ela também apanhava junto. E o que mais me indigna, ficava me indignando, apesar de eu ser muito novinha quando eu aceitei Jesus, eu tinha 16 anos, eu não era uma questão que eu iria poder me meter, mas eu achava aquilo um absurdo. Ninguém da igreja fazer nada, sabendo que ele era um irmão da igreja. Entendeu? Então, irmãos, agora a gente senta e pensa, meu Deus, se fosse hoje, eu ia falar, irmã, pelo amor de Deus, pega seus filhos e vai na delegacia. Da parte desse homem que ele é violento contra os seus filhos, contra você, vai lá, faz alguma coisa. Vai atrás do prejuízo, não fica. Mulheres são espancadas, mulheres são maltratadas, são feitas de pano de chão. Irmãs, eu já ouvi falar, conselho de pastores, ó, vamos passar a mão aqui por cima, vamos colocar os panos em cima, a igreja não precisa saber. Escândalos são abafados. É a realidade, irmãs. Não tem como esconder. São abafados, coisas são abafadas. A pessoa é do ministério, aquilo é abafado, não quer que fale. Eu já tive caso de ouvir também meninas recém-casadas de igreja que depois descobriram quem era o marido dentro de casa. Foram falar com seus pais cristãos e eles não queriam aceitar descasar, que não fosse uma vergonha. Enfim, irmãos, aí das duas famílias, nem o pai do homem e nem o pai da moça queria aceitar que ela era maltratada pelo marido. Que tipo de pensamento é esse? Que tipo de coisa é essa? Então, aí a gente bate radicalmente aí a irmã Rejane fez uma separação muito grande de pessoas que são ativistas, que são feministas, que é uma coisa totalmente contrária à Bíblia, às coisas bíblicas, mas como a irmã Celi, né, que falou agora, eu sou mulher e defendo o direito da mulher. E não vejo nada de antibíblico nisso. Defender o direito de uma mulher, ser tratada com respeito, ser amada e respeitada do jeito que ela merece. Enfim, eu cheguei atrasada, mas eu estou assim, maravilhada. E Depois quero me você aprofundar assiste, depois você nesse assiste o assunto com início, toda certeza. o pedacinho que você Beijo. não pegou. Tá bom, Amém. André? Beijo. Obrigado. Beijo, fica com Deus. Obrigada aí pela participação. É isso, né, irmãs? A gente precisa estar atento, né, para essas coisas e não permitir, né? A gente tem uma mentalidade que a mulher, até o século XIX, antes era objetivada. Mulher é objeto. Por isso que o homem, vocês escutam muito, ela é minha mulher. Você é minha objeto.
Mulher não é objeto. Mulher não é minha de homem. Mulher é sua esposa, sua companheira, sua parceira, sua amiga. Quando fala minha, você é minha, não vai ser mais de mais ninguém. Olha que machista, olha a questão de posse. Minha e de mais ninguém. A gente não é objeto. Nós não somos objeto. Por isso que a mulher sofre violência, porque ele acha que é objeto. A mulher foi objetivada por muito tempo. Então, a gente também tem que entender esse ponto também. Por isso que acha que o homem tem posse. Não, você não tem posse. Você não comprou uma escritura, você não lavrou nada, que eu não sou, né, uma propriedade, não sou um prédio, não sou nada. Eu sou mulher. E mulher é a companheira, é a esposa, né? É o seu amor, é o seu objeto de felicidade. Não é a pessoa que está ali para te trazer felicidade, não sendo um objeto, né? Ali, pura e simplesmente. Quem mais? Que ainda dá tempo um pouquinho, mais uma só para a gente finalizar. Vanessa agora quer falar. Vanessa agora vai poder falar. Fala, Vanessa. Agora a Vanessa já está entendendo. Vanessa vai poder falar mais um pouquinho. Cara, eu achei muito interessante, porque eu, quando criança, eu via meu tio fazendo isso. Meu tio saía da igreja com a Bíblia debaixo do braço e chegava em casa e espancava minha tia, sabe? Então, tipo assim, era uma surreal. A gente via isso. Como é que pode? O cara estava lá pregando, chegava em casa aquele poço de ignorância, aquele homem que espancava a mulher e quem que entrasse na frente, entendeu? E usava a Bíblia como desculpa, né? E metia por entender, a gente tudo criança, né? Ficava assim, com medo, sem saber o que fazer. E realmente hoje eu sou a favor sim, tá batendo, vai pra delegacia. Se tem como. A gente hoje tem mais voz do que antigamente. Né? Ah, não vou me meter porque briga de marido e mulher não se mete. Se mete sim. Se mete sim, porque muitas das vezes a mulher se sente acuada, né? Perdida, não sabe o que vai fazer. Entendeu? Então, eu acho que muitos desses direitos que foram conseguidos através lá atrás, por aquelas pessoas, né, aquelas mulheres que lutaram, que lutam até hoje. Realmente foi como a moça falou. O modo de lutar nem sempre é o nosso ver, tá certo. Mas é uma voz que se né? levanta. É uma causa. Por mais que sejam incorretas as ações, mas é uma voz que a gente, aqui como cristã, a gente recebe essa onda, porque é para as mulheres em geral. Entendeu? Por mais que a gente não concorde, realmente, sutiã, essas coisas, isso aí também, é pelado, não, isso aí não me interessa. Mas é uma voz, querendo ou não, que se levanta tentando, gente, olha a violência, olha isso com a mulher, olha o que está acontecendo. Alguma coisa nesse sentido, é uma voz. Né? E é o que a Denise falou, cabe a gente, como evangélica filtral, que a gente vai ouvir e tentar passar para frente, que a gente não vai ouvir. Né? Tá certo. Verdade. A Bárbara saiu, depois eu mando um recado. Bárbara, agradecer também pela participação dela. É isso aí, Vanessa, já melhorou um pouquinho, né? Ó, tenho as sugestões do livro. Isso aí, os livros são interessantes de ficar, né, e falar, né, para ler, isso é muito bom. Minhas queridas, eu acho que tem uma... Rosana, para finalizar aí. Obrigada, Vanessa. Obrigada. Estão me ouvindo? Sim, sim. Então, eu só queria falar uma coisa rapidinho, porque eu também já peguei quase no finalzinho, mas tu também que tá me incomodando bastante, eu tenho que falar, é a dependência emocional. Isso está virando moda. Virou uma moda, tanto dependência emocional de amizade, eu só vou em tal lugar se fulano for comigo. E outra coisa também é de marido, namorado, está tendo muita dependência emocional. As pessoas estão se apegando demais emocionalmente, não estão conseguindo caminhar sozinhas. Então, isso é um dos fatores que está atingindo as mulheres, e novas, tá? São meninas novas que eu tenho visto, que estão totalmente dependentes para tudo, não querem fazer nada sozinha, com medo. Eu não sei se é por causa da nossa situação que a gente está vivendo hoje, com essa ansiedade, essas coisas todas, emocional muito abalado. E quando vocês começaram a falar desse assunto, algo que me tocou, que quando eu era mais nova, eu tinha isso, essa dependência emocional. Eu só saía com a minha irmã. Então, depois que elas foram crescendo, namorando, e eu sempre fui a caçula, e eu sempre ficava para trás.
Aí eu falei assim, não, eu tenho que aprender a fazer as coisas sozinha e não depender mais dela. Eu não posso ficar dependendo de pessoa. Então, assim, não é espiritualizando, mas o Satanás está aproveitando as nossas fragilidades humanas para ele atuar sutilmente. Só que, como o Denise fala, né, ele vai sutilmente e de uma coisa muito simples, ele consegue paralisar a gente para que a gente não enxergue o óbvio, que a gente não enxergue o que está acontecendo à nossa volta, né? Então, assim, isso precisa ter um alerta para as mulheres, para que elas não venham ficar dependentes de ninguém, para que elas aprendam a ter o domínio próprio, para elas poderem caminhar sozinhas, procurar ajuda quando for preciso, e elas se tocarem que o relacionamento já está abusivo, tanto não só de amigas, como de homens, de relacionamento com homens, porque tem mulheres que também abusam da amizade, sugam, parece uma sanguessuga, só ficam sugando a pessoa, e depois, quando a pessoa vê, ela já está tão envolvida que só Deus para poder abrir os olhos dela para ela poder sair dessa amizade, porque é uma pessoa que só sabe sugar você, né? Então, assim, tudo que foi colocado foi muito maravilhoso, foi muito bom a gente abrir os olhos para a gente ver que tem relacionamento que é abusivo e a gente não está percebendo, que a pessoa está fazendo coisas, e a gente tem que se tocar nisso, a gente tem que abrir os olhos, como a Jane falou, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que abrir os nossos olhos e ver o que a gente precisa viver. Uma vida com verdade, porque Deus deu oportunidade para as mulheres, Deus lutou para que as mulheres tivessem voz ativa, que tivessem uma boa colocação, mas não em excesso, né? Uma colocação e saber se colocar na hora certa e no momento certo. Ela ter o espaço dela, né? Então, assim, a mulher precisa conquistar o seu espaço com dignidade e ter autoridade, né? Então, assim, era isso que eu queria falar. Essa dependência causa uma escravidão e a pessoa não vive, ela fica vegetando, praticamente. Né? Olha, muito boa colocação. Dependência emocional, mulheres dependentes de marido, mulheres dependentes de namorado, de noivo, fica aquela situação ali, aquela relação, é uma relação tóxica, né? Quando você tem dependência emocional. Sim. A gente sabe, como mulher cristã, você é casada, você, claro que você vai amar o seu marido, seus filhos, mas Deus tem que vir em primeiro lugar. Sua dependência no Senhor, não é dependência no marido, não é nos filhos, não é no trabalho, não é isso. Nas amizades, a sua dependência é o Senhor que está lá. Né? Então, assim, foi muito bom ter colocado isso também. E, assim, na próxima, esse foi o capítulo 2, para quem chegou, primeira parte. Na próxima aula, eu vou estar trazendo o capítulo 2, mas com uma parte 2, a parte final. Nós estamos vendo aos poucos. Hoje, a gente deu uma ênfase no feminismo, então falamos bastante sobre, e a partir daí a gente vai falar muitas coisas relacionadas ao que Deus vê quanto a isso, a mulher, o que Deus criou, né? Até a Denise já colocou aí nas próximas lições do capítulo 2. Eu quero agradecer a cada uma que estava aqui, e incentivar a ver novamente, a ver no iniciozinho, quem não pegou, ver o início do vídeo, e que Deus continue, assim, sabe, ajudando a gente, porque cada uma de nós aqui, nós estamos colaborando, né, para o crescimento umas das outras. Cada colocação, cada fala, só de vocês estarem aqui, colaborando para o crescimento, não só seu, mas de todas nós. Então, espero ver vocês nas próximas lições, estejam aqui firme e forte acompanhando esse livro, né, os dias. Quem não puder, esse dia eu tive compromisso, mas vai estar lá no YouTube depois para vocês assistirem, e vamos juntas aí crescendo, amém? Eu quero aproveitar para finalizar, eu vou pedir para a Denise finalizar, a fazer a oração final para a gente, tá bom? Obrigada, irmãs. Beijo. Amém, amém. Eu estou feliz pela Celi, gente. A Celi foi consagrada ao Ministério Pastoral agora, dentro desses poucos dias, ela me avisou. Fiquei feliz a beça, ela até me convidou, não deu para eu ir, porque era Quem? A Celi é pastora, né? Foi consagrada. Glória a Deus! Que eu mostrei para ela para orar e nos despedir com a bênção apostólica, né? Vamos dar essa honra para ela. Glória a Deus, eu não chamei porque eu não sabia, que bom. E agora todos nós sabemos, né? Eu já até mudei lá no meu zap, pastora Celi. Celi, que bênção. Tem que dar honra, né? Nós temos que dar honra. E aí, Celi, você está convidada a participar outras vezes aí com a gente, né?
desse estudo e também, quem sabe, contribuir conosco, né, nas próximas Eu vezes, já tá bom? vi que ela se entende bem aí, vamos chamá-la também para estar contribuindo nas lições, hein? Foi pega no laço. Pode orar então, Celi. Ora e nos despede, tá? Pode abrir o seu áudio. Não, ainda não abriu. Só clicar aí no microfone. Só clicar. Cliquei. Abriu? Isso. Ah, papai. Pai amado, Pai querido, Pai santo, muito obrigada, Pai, por cada guerreira dessa de oração, por cada mulher, Pai, que levantou a sua voz, Senhor, porque nós cremos, Pai, que é o Senhor que nos conduz. Pai, continua, Pai, conduzindo cada guerreira, conduzindo as mulheres que estão sofrendo nos seus lares, Pai, que elas tenham voz, que elas possam falar, Pai querido, Pai amado, porque o Senhor é Deus, Pai, nós cremos em Ti. Pai, até muito pouco tempo éramos sem voz, mas nós temos voz, Pai, e não vamos nos calar, como mulheres, pastoras, discípulas, obreiras, cobrar também, Pai querido, sempre que for necessário, das nossas lideranças, quando soubermos que isso aconteça, Senhor. Que o Senhor nos direcione, que o seu Espírito Santo nos direcione. Pai, eu entrego, Pai, cada uma aqui nas suas santas mãos. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade. Nos dá, Pai, uma noite tranquila, Pai, e abençoada, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Beijo, queridas. Até a próxima lição, tá? Um beijo grande para vocês. Deus abençoe Beijo, cada um. Vanessa. Amém. Amém. Beijo. Fiquem com Deus todos. Prazer estar com vocês. Raquel, Neide, Clau, Priscila, Raquel, vocês, viu? Lígia, Deus abençoe. beijo, gente. André, Sila, Laura, beijo. Beijo. Beijo, Tô Claudecira, trabalhando. Joseli, beijo, beijo. Onde é que eu tô fazendo aqui?